Bem-vindos ao nosso novo curso Detonando na Systems Design Interview. É um curso que vai preparar você para uma entrevista que é uma etapa crítica na seleção de novos desenvolvedores, seja em empresas nacionais ou empresas estrangeiras. Como é que você criaria um novo Google? Já pensou isso alguma vez? É isso que vão querer saber de você nessa entrevista. Por exemplo, pode ser uma coisa mais simples. Como é que você criaria um limitador de taxa de transferência, um rate limiter? Você tem uma API e você tem que implementar de alguma maneira um controle de taxa de transferência para evitar ataques de negação de serviço à sua API, para você poder cobrar os seus usuários adequadamente pelo tráfego. Como é que você faria isso? Como é que você criaria um Google Drive? Já pensou você criar um file system em nuvem que as pessoas possam fazer upload e download de arquivos? Como você faria isso? Quais são os desafios envolvidos? Como você faria um sistema de chat, seja ele para atender seus usuários, para fazer um saque, um call center, ou para você permitir conversa entre membros da sua equipe ou com os clientes? Como é que você faria isso? E um YouTube? Como é que você criaria um YouTube? Para armazenar e fazer streaming de vídeos, seja para corporativos ou para uso geral? É claro que todas essas coisas já existem APIs prontas, já existem serviços na modalidade Software as a Service, você já vai encontrar isso disponível na internet. Mas o que o entrevistador quer saber de você é como você faria se tivesse um desafio desse? Como é que você implementaria isso? Isso faz parte do processo seletivo para desenvolvedores de software e também para DevOps e para SRE. Existe muito desse tipo de questão para essas pessoas também. Se você nunca fez uma certificação de Cloud Computing, de nuvem, eu recomendo você começar a fazer, porque esse tipo de questão cai muito lá também. O processo seletivo, vamos começar como desenvolvedores. Começa com a Fit Interview. Em português não é assim, as empresas brasileiras não usam exatamente esse nome, mas esse nome é muito utilizado nas empresas estrangeiras. Eu sei porque eu trabalho em uma, já trabalhei em mais de uma e atualmente trabalho em uma empresa estrangeira. Nessa entrevista, o recrutador, que pode não ser exatamente um desenvolvedor ou um gerente, um gestor, é uma pessoa especializada em contratação de recursos. Ele quer saber, ele tem os requisitos da vaga, ele tem algum conhecimento sobre esses requisitos, ele quer saber se você se encaixa nesse perfil que a empresa está pedindo. Para evitar perder tempo do pessoal mais técnico de alocar um tempo para entrevistar você. O objetivo dessa entrevista é saber, ele tem um perfil, a pessoa, ele ou ela, tem um perfil? Por exemplo, se é exigido o nível de inglês, pode ser que essa entrevista seja em inglês ou em qualquer outro idioma. Qual é a experiência que essa pessoa tem? Onde ela trabalhou pela última vez? Será que ela usou essas tecnologias que estão sendo pedidas aqui nos últimos empregos? Então, normalmente essa é a Fit Interview. Ela pode ser um pouco mais detalhada ou não, dependendo do tipo de empresa. Se é uma empresa final, ou seja, uma empresa que presta um serviço, que está te contratando, ela pode ser um pouco menos detalhada, porque ela é o próprio cliente. Agora, se é uma empresa tipo body shop, consultoria, ela vai te entrevistar de acordo com os requisitos dos clientes que ela precisa preencher vagas. Então, a entrevista pode ser um pouco mais detalhada. Passada essa fase, se você foi aprovado, se você se encaixa no perfil, vem normalmente uma etapa técnica. No caso de desenvolvedores, é chamada de Code Challenge. Você sabe que eu tenho um curso aqui detonando no Code Challenge. É um curso onde vão ser apresentados problemas para você resolver. Então, esse tipo de entrevista é a mesma coisa.
pode ser online, ou seja, você tem que resolver o problema na hora, é te dado um tempo com as pessoas fazendo perguntas e propondo desafios. Pode ser offline, podem te dar um desafio para você fazer e retornar no dia seguinte, alguma coisa assim. O objetivo do Code Challenge é saber se você tem a capacidade técnica para desenvolver, se você tem os conhecimentos para desenvolver na linguagem, na plataforma que eles estão pedindo. O Code Challenge pode ser apenas baseado em algoritmos, solução algorítmica. Por exemplo, se você sabe usar uma árvore binária, se você sabe usar um algoritmo de Dijkstra, ou se você sabe simplesmente lidar bem com vetores e strings. Ou pode ser um desafio mais voltado à plataforma deles. Por exemplo, você desenvolver uma aplicação Angular, se o objetivo da entrevista for Angular, a vaga é para Angular. Ou Spring, se a vaga for para Spring, depende do que eles estão pedindo. Se você passar no Code Challenge, não se preocupa muito com o Code Challenge, que não é o objetivo desse curso. Se você quiser, veja o meu outro curso, que é o Detonando no Code Challenge com Python e Java. Passado o Code Challenge, aí vem a Systems Design. Normalmente a Systems Design você está explicando para outras pessoas como você implementaria uma solução em nível arquitetural. Então é usado o quê? Qual é a linguagem? O que você vai usar? Diagramas. Podem não pedir, mas você pode ter que se referenciar a ferramentas, softwares, protocolos, esse tipo de coisa. Você tem que mostrar que você é capaz de construir uma solução que eles estão pedindo. E o que eles querem saber realmente? Olha, essa é uma questão muito simples. Eles querem saber se você, como desenvolvedor, é capaz de projetar um sistema que atenda às necessidades dele dentro dos requisitos não funcionais que eles vão falar para você durante a entrevista. Tá? Eles querem saber se você tem conhecimento e experiência para projetar esse tipo de sistemas. Sistemas escaláveis, que consigam escalar para atender a demanda. Sistemas resilientes, que consigam sobreviver a falhas. Sistemas performáticos, que além dessas outras duas características, consigam ter um tempo de resposta dentro do que o cliente está esperando. E aí, pode ou não entrar acordo de nível de serviço. Tá? Isso depende do tipo da profundidade da entrevista. Mas você tem que estar ciente desses termos. Então, é isso que eles querem saber numa System Design Interview. Tá, mas qual é o formato, qual é a duração? Muitas pessoas me perguntam isso. Olha, a resposta é sempre a mesma, depende. Porque algumas empresas gostam de fazer System Design Interview um pouco mais extensa. Então, outras gostam de um pouco mais curta. Então, não é possível prever. Mas na maioria das vezes, eu já fiz muitas, já participei, tanto como entrevistado quanto como entrevistador, normalmente elas são assim. É uma entrevista de 1 hora de duração. Porque quem está te entrevistando não é só técnico. Normalmente é um gestor, é um team leader ou é um gerente de departamento. Dependendo do cargo ao qual você está se candidatando, pode ser uma pessoa de mais alto nível. Essa pessoa, ela tem um tempo, o tempo dela tem um valor. Então, normalmente, essas entrevistas, ele tem experiência também, ele consegue te dar 1 hora de entrevista. Nessa 1 hora vai propor um problema, vai propor alguns desafios e você vai responder. No máximo, você não vai abrir, normalmente você não abre IDE, você não entra na Amazon, no AWS, você não entra na Azure. Sinceramente, eu nunca vi uma entrevista que você tenha que entrar num ambiente. Por exemplo, se a entrevista for de Kubernetes, eles querem que você entre no Kubernetes e projetos. Não, normalmente não é assim. Embora já ouvi casos que sim, tá?
mas é mais para DevOps, para SRE. Para desenvolvedor, não. Desenvolvedor e arquiteto de software, por exemplo. No máximo, eles querem que você desenhe um diagrama. Então, normalmente usa aquele diagramas.net ou outra ferramenta qualquer e compartilha usando uma sessão de Google Meet. Uma pessoa, como eu disse, uma pessoa de alto nível gerencial, tá, vai participar da entrevista. Pode ser um team leader, pode ser um gerente de departamento. E essa pessoa é quem vai conduzir a entrevista. Pode haver alguns técnicos assessorando essa pessoa. Tá? Eles podem fazer perguntas, podem ver, testar a sua capacidade também ou simplesmente observar. Eu já vi entrevista, já participei de uma entrevista que era só eu e o gerente de departamento. Só. Mas já vi uma entrevista que eu entrei e tinha 10 pessoas. Não dá para prever como vai ser a sua entrevista, mas quanto mais alto o seu nível, espere mais desafios. Então pode ser que tenha mais pessoas te olhando, te observando e fazendo perguntas a você. Geralmente o problema é apresentado de forma casual. O que eu quero dizer com casual? O entrevistador vai descrever uma situação e vai te fazer uma pergunta. Normalmente não tem nenhum PDF para você ler, não tem nada disso. Até porque se essa entrevista é uma entrevista um tanto mais técnica, de mais alto nível, se eles botarem isso num PDF, acaba virando uma receita de bolo. Esse PDF vai vazar e a entrevista vai ficar banalizada, né? Então o problema é apresentado normalmente de forma casual, como se você estivesse conversando. Tem uma coisa também que pode acontecer. Às vezes eles pedem assim, me explica como se eu não soubesse nada disso. Existe aquela frase, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, né? Acontece. Ele pode te apresentar um problema e falar assim, agora eu não sou dessa área, eu sou o stakeholder, o cara que vai botar dinheiro, e você vai tentar me vender essa solução. Pode pedir isso para você também. E alguns requisitos, isso é muito importante, alguns requisitos podem ser esquecidos e relembrados depois. Ou seja, podem ser acrescentados enquanto você está desenhando. Ele apresentou um problema, você já esboçou uma solução, está apresentando, está descrevendo, aí fala, mas olha só, aconteceu isso assim, assim, assado, como é que a gente lida com isso? É muito comum que isso aconteça. E aí você tem que estar preparado para isso. Geralmente, faltam alguns dados e requisitos quando a pessoa apresenta para você o problema. E é o seu trabalho preencher as lacunas. Se você é uma pessoa que fica nervosa com isso, fica fazendo um monte de pergunta, tem gente que ela empaca quando falta alguma informação. O objetivo é justamente esse, saber se você sabe preencher as lacunas, se você sabe supor e trabalhar com base em suposições, e até se você sabe fazer as perguntas certas. Então, geralmente, esse é o formato e a duração de uma entrevista de Systems Design Interview. Eu espero que você goste muito do curso e espero que você se dê muito bem nas suas entrevistas no futuro. Obrigado.